Bom, quero falar aqui agora sobre o balanço financeiro do Cruzeiro, que constou, né, com alguns valores próximos dos R$1 milhão em relação a receitas que já recebeu e outras que vai receber em relação ao mecanismo de solidariedade, que é em relação a 3 jogadores em específicos, o Ederson, o Murilo e o Fabrício Bruno, que eu quero dar destaque aqui nesse vídeo, tá? Alguns até foram especulados na época quanto que geraria, se eu não me engano, o Ederson foi próximo de 250 a 350 mil reais, a venda dele lá para o Atalanta da Itália, o Murilo para o Palmeiras também próximo disso, de 350 a 450 mil, e o Fabrício Bruno superando ali os 200 mil reais, e no caso fez esse valor total chegar a quase R$1 milhão com outros atletas que teve as vendas. Mas eu quero falar especificamente sobre algum deles, igual o Ederson, que vive uma fase excelente lá na Atalanta, no futebol italiano, onde ele está bem, para falar a verdade, desde a última temporada, onde ele chega no meio da temporada passada, se eu não me engano foi início de 2022, né? Que é difícil essa temporada europeia. Ele joga pela Salernitana e consegue a permanência da equipe. Ele sai do Corinthians vendido por, se eu não me engano, foi 30 milhões e depois sai por quase 60 para a Atalanta. Na Salernitana, 15 partidas, 2 gols e uma assistência. Na Atalanta, 35 jogos, 1 gol marcado e uma assistência até aqui. Tem jogado como titular absoluto na equipe que não fez uma temporada absurda como nos últimos anos. Sempre a Atalanta indo para a Champions League, Euro, mas nesse ano estava, né? Entre a 8ª, 9ª, 7ª colocação ali do futebol italiano e tem grandes chances dele ser negociado. É claro, ele deixa um percentual bem pequeno, né? Porque é só o mecanismo de solidariedade, que é 1%, por exemplo. Mas, por exemplo, foi negociado com um valor que, de acordo com o Transfer Market, ele já tem, tá? Próximo ali, tranquilamente, dos 25 milhões de euros, que não é algo impossível de se imaginar. Nós já estaríamos falando na quantia, né? Vamos colocar o euro a 5, 125 milhões de reais. Se o Cruzeiro tivesse 1% aí, 1.250.000, que é um valor que não vai salvar tudo, mas pode sim gerar um bastante significativo para o Cruzeiro pagar algumas contas. Vamos supor que ele seja negociado então por uns 30 milhões de euros. Acho que nesse ano ele não sai por isso tudo não, mas se ele continuar com esse bom futebol, seria aí 150 milhões de reais, daria aí R$1,5 milhão também. Não vai mudar muita coisa para o Cruzeiro, mas já ajuda bastante, melhor do que nada, né? E é uma pena que o Cruzeiro, quando perde ele para o Corinthians, porque não tinha condições de pagar nem os seus direitos econômicos, nossa, deu bobeira demais, porque poderia ter mantido 30%, 25% de uma venda futura, que é igual quando ele sai para o futebol italiano por quase 35, 45 milhões de reais, quando faz uma ótima Série A pelo Fortaleza em 2021, 58 jogos com 3 gols marcados e 3 assistências. Bom, outro aqui também é a respeito do Murilo, que, cara, quando ele sai do Cruzeiro, ele tinha um azar danado que ele não fez nenhum gol, né, com a camisa do Cruzeiro e queria fazer esse gol. No caso aí, ele jogou 2017 31 jogos, 2018 20 partidas e 2019 6, até ele ir pro futebol russo e foi negociado com o Palmeiras. E nessa fase agora pelo Palmeiras é absurdo o quanto o Murilo faz gol, né? Ano passado, 11 gols em 57 jogos. Ele fez mais gols do que a maioria dos atacantes do Cruzeiro, mesmo no ano passado, que foi muito bom. E nesse ano, em 19 partidas, o zagueiro já tem 3 gols marcados até aqui. Murilo, que já está com 26 anos, né? Nossa, como passa rápido. Eu acompanhei desde o início da sua carreira, lá em 2016, 2017, quando foi importantíssimo para o título do Cruzeiro da Copa do Brasil de 2017. E assim, ele é vendido em 2019 por quase 13 milhões de reais para o Lokomotiv da Rússia, quando já não estava tendo muito espaço no time do Cruzeiro. Lá na Rússia também ele faz uma boa temporada, tá? Ele, nos 2 anos e meio que ele ficou por lá, foram quase 70 partidas, 5 gols e uma assistência. Ele só saiu por conta do conflito que ocorreu no início do ano passado e foi para o Palmeiras, onde foi uma das ótimas contratações, uma das poucas boas, né? Porque o Palmeiras errou muito também em contratações no ano passado, mas o Murilo foi acertado em cheio, né? E vive essa fase muito boa. Não acho que ele vai sair para um outro time, mas cara do céu, vive uma fase tão boa que se aparecesse uma proposta, vamos supor aqui, de uma Roma, de um Sevilha, eu nem ficaria tão surpreso por conta da fase muito boa do zagueiro, que é revelado pela base do Cruzeiro. Antes de dar uma sequência, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui, que eu tô gravando o vídeo hoje para vocês e que já está com outras encomendas prontas. O Danilo aí me mandou as fotos nesse final de semana, já das camisas que vai chegar, né, para mim. Eu vou deixar aqui, ó, em destaque para vocês a dessa temporada. Tem a rosa também do ano passado, a de treino desse ano e também a edição especial do acesso, além também dessa outra de treino do ano, personalizada aí, ó, com Cruzeiro News também, que é o 6x1, igual essa aqui que eu uso da temporada passada. Essas camisas que vai chegar pra mim em Goiânia, né? Eu tô passando tempo aqui na Argentina, então eu só devo usar elas para gravação em agosto. Mas pra você aí que está no Brasil, qualquer lugar no mundo, eu só não vou pedir aqui porque eu tô passando pouco tempo nas cidades, então é perigoso chegar, aí em vez de ficar comigo vai ficar com o vizinho, né? Então é complicado
Mas para você que mora no Brasil, entregas e fretes muito rápido. Quando eu estava indo no Brasil, quando estava pronta a entrega, não dava nem uma semana, tá? E já chegava para mim. Quando eu tinha que sair da fábrica, personalizadas, vai no máximo 10 a 15 dias. Então, você vindo aqui pelo canal, falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra, com opções dessa temporada, por exemplo, saindo a partir de R$ 130. A camisa desse ano sem a personalização e ela com seu nome, o número, R$ 160, mas você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, vai ter esses 10% de desconto. Então o link da DG tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quero dar sequência aqui e falar a respeito do Diogo Barbosa, onde alguns portais e até mesmo pessoas, torcedores do Cruzeiro, colocou aí alguns posts nas redes sociais, igual eu deixei esse aqui, do Rinha Celeste. Diogo Barbosa não foi relacionado pela segunda vez seguida e deve deixar o Grêmio no meio da janela. Vocês gostariam de ver ele de volta no Cruzeiro? E bom, depois disso, muita gente comentando e tudo mais, esse post mesmo tinha quase 1000 curtidas, se eu não me engano, eu achei interessante, Tinha tempo que eu não falava aqui do Diogo Barbosa, muito por conta da lateral esquerda do Cruzeiro estar completamente resolvida. E realmente, o Diogo Barbosa não foi relacionado nem para o compromisso contra o Cruzeiro e nem para o compromisso, no caso, contra a equipe do Internacional, vitória do Grêmio por 3-1, nesse final de semana. Mas vale lembrar outra coisa aqui também, que ele, no caso, foi relacionado para os 2 últimos jogos em casa, contra o Fortaleza e o Bragantino, que foram as 2 últimas partidas. Mas, no geral, o Diogo Barbosa está completamente sem espaço na equipe. Para te falar a verdade, desde 2021, quando ele chega em 2020, joga a reta final da Série A, deixei aqui o mapa dele, do gol de número de jogos, 32 jogos em 2020, 2 gols e 3 assistências. Aí foi 2021 com 2 gols e 2 assistências, mas apenas 28 jogos naquele ano que o Grêmio já foi rebaixado. Aí o Grêmio cai para a Série B e ano passado todo mundo tinha expectativa que aí sim, na Série B o Diogo Barbosa iria se recuperar. Não foi o que aconteceu, apenas 27 jogos no ano inteiro e 3 assistências. E se você for olhar nesse ano, até parece que ele está indo bem, 16 partidas, nenhum gol e 1 assistência. Mas não, ele tem jogado muito mais como reserva, e igual eu falei para vocês, nos últimos 5 jogos ele ficou de fora de 2, não sendo relacionado para 2 jogos que o Grêmio estava jogando ainda dentro de casa. Então, por conta disso, eu acho que o Diogo Barbosa está realmente com o tempo contado no Grêmio. Não sei se vai sair nessa atual janela ou no final do ano, mas é quase certo. E se uma equipe do Brasil quiser contratá-lo, teria sim esse espaço de contratação. Jogador que não está tão jovem, já está com 30 anos de idade, vai fazer 31 no dia 17 de agosto. E assim, outra coisa que vale lembrar também, o Cruzeiro na lateral esquerda, na minha opinião, já está extremamente bem resolvido, mas pode ser que alguma coisa mude. Tudo bem, o Marlon como titular, eu acho que o que o Marlon tem jogado é até melhor do que o Diogo Barbosa jogou pelo Cruzeiro, porque o Marlon está atacando muito bem e defendendo melhor ainda. 26 anos, na atual temporada 10 jogos, 1 gol e 2 assistências aí do camisa 3 do Cruzeiro, o Marlon. E que para reserva nessa posição temos ainda o Kaique, que inclusive foi titular na derrota de 3-1 para o Brasil, na estreia contra a Itália no Mundial Sub-20 aqui na Argentina. Então o Kaique até começou jogando esse jogo. Só que vamos supor, o Kaique tomara que faça uma excelente Copa aí Sub-20 pela seleção, volte e receba uma proposta em julho, agosto de, 25 milhões de reais e deixe o Cruzeiro. Ficaria um espaço nessa lateral esquerda que hoje no elenco temos, por exemplo, o Matheus Jussa, que pode jogar nessa função e só. Então eu sentiria falta sim de um lateral esquerdo, e o Cruzeiro poderia, por exemplo, se adiantar no mercado e trazer uma outra peça. Mas, na minha opinião, não faria sentido pensar mesmo assim no Diogo Barbosa, porque para que você vai ter um lateral que, se não ganhar igual, ganharia até mais do que o Marlon, para chegar e ser reserva? Não sei, sinceramente eu acho que não faz muito sentido. Eu veria muito mais o Cruzeiro tentando um jogador também promissor ou dando espaço dos jogadores da categoria de base, até porque o Marlon já se consolidou nessa função e teria um atleta da base, por exemplo, para entrar com mais frequência, como fez o Kaique, por exemplo, no ano passado, com o do Matheus Bidu, assumiu com todo respeito essa titularidade aí no time do Cruzeiro. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Diogo Barbosa? Concorda comigo, que é difícil pensar nessa possibilidade dele atualmente, porque ainda bem, nessa lateral esquerda do Cruzeiro, finalmente nos encontramos, agora com o Marlon, com o Kaique jogando muito bem, e eu acho que não tem essa necessidade de chegada de mais um atleta, ainda mais o Diogo Barbosa, que teve uma saída extremamente conturbada do Cruzeiro e que até hoje muitos torcedores ficam com o pé atrás. Eu não tenho muito isso não, tá? Esse pé atrás aí que muitos têm, mas eu entendo também quem tem, que não aceitar ele de volta, porém, analisando friamente aqui, tecnicamente não faz nenhum sentido
Bom, dando sequência aqui, quero falar com vocês sobre o Felipe Amaral, meio-campista da Ponte Preta, que foi especulado no Cruzeiro e também em outros times do futebol brasileiro, como por exemplo Red Bull Bragantino e no Bahia. Jogador que, assim, é titular absoluto da equipe da Ponte, mas que não joga desde o último dia 7 de maio, né? Tem mais de 10 dias, 11 dias que ele não entra em campo. Até muita gente pensou que poderia ser um avanço com alguma outra equipe, inclusive com o Cruzeiro, que pelo menos pelo que nós temos de informações até agora, não tem nada a respeito disso, tá? É um jogador que o Cruzeiro apenas monitorou, foi especulado, mas nada de proposta oficial ou algo nesse sentido. Atleta de 19 anos de idade, que atua como volante, até pelo Cruzeiro já tem muitas opções de volante. É uma pena, né? Porque pode ser que mesmo que o Cruzeiro tenha interesse, não faça muito sentido pela quantidade de jogadores para essa mesma função que já temos no atual elenco. Mas de qualquer forma, acho um atleta muito bom, com muito potencial. Nesse ano já tem 26 jogos pela Ponte Preta e 2 assistências, igual eu deixei aqui para vocês aparecendo na tela. Jogador que fez uma boa campanha na segunda divisão do Campeonato Paulista, onde a Ponte Preta foi campeã, né? A Ponte Preta foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, conseguiu essa volta e agora na Série B também sendo peça fundamental. Vale lembrar que ele foi titular junto com o Alisson na Série B do ano passado pela Ponte. 32 jogos só na Série B, um gol marcado aí do Felipe Amaral. Não é à toa que depois disso ele passou a ser convocado diversas vezes para a seleção brasileira da sua categoria, depois dessa passagem boa, né, na Ponte Preta na Série B. É aquela coisa, né? O Cruzeiro contratou o Alisson, por exemplo, da Ponte Preta, vindo numa rescisão de contrato, saindo na teoria de graça. Não acho que isso deva acontecer com o jogador, por conta da relação que ele tem com a equipe do interior de São Paulo, que é desde o Sub-14 e do Sub-15 que ele está por lá, né? Então, ele nunca jogou por nenhuma outra equipe, desde o Sub-14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 na Ponte Preta, e agora no profissional com mais de 57 jogos, um gol marcado e 2 assistências. Então, acho muito difícil, vejo como pouco provável essa rescisão de contrato. Mas de qualquer forma, se o Cruzeiro quisesse fazer uma investida, acho que seria assim, uma boa opção. Igual eu falei, mesmo tendo essas várias opções, não sei o que poderia fazer, mas é uma oportunidade boa de mercado. Claro, com Fortaleza, com Bahia, com Red Bull Bragantino interessados no jogador, poderia elevar esse seu preço de mercado, mas de qualquer forma é um atleta para ficar de olho. Quem sabe não para agora, para o final do ano. Possivelmente o Cruzeiro deve ter uma reformulação no meio de campo visando a próxima temporada e tem apenas 19 anos. É um atleta que eu ficaria de olho. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O que acha do jogador? Passagem aí pela seleção brasileira, todas as categorias de base, se seria ou não uma boa opção para o Cruzeiro.